Bem, na aula passada a gente encerrou essa parte, né, de medida de segmento. E aí, o que eu quero aqui? Eu só quero dar uma resgatada com vocês para a gente falar de medida de ângulo, tá? Professor, você pode só aproximar mais um pouco, porque Sim, sim, desculpa. Acho que assim tá melhor, né? agora está top. Então, a gente viu medida de segmento. Então, a gente, desde aquele início lá, né, axioma de incidência, vimos a ordem, agora a gente está medindo os segmentos, né? A gente já tem segmentos semi-reta definido, semiplano. Então a coisa vai começar agora, bem, a gente vai definir ângulo agora e aí a coisa começa a ficar mais dinâmica, tá? Então o que eu queria resgatar com vocês aqui é porque tem uma semelhança muito grande com a medir segmento e medir ângulo, tá? Inclusive depois eu comento com vocês o, a medida de ângulo, como a gente considera no cálculo também, que aqui a gente vai medir ângulo usando grau, tá? E no cálculo a gente mede usando radianos, né? Que é, que é um tratamento diferente para medida de ângulo. Mas aqui o que é que eu quero dizer? Esse axioma primeiro aqui, o que é que ele faz? Ele fala para todo par de pontos, e aí eu destaco par de pontos, né, porque na versão de ângulo serão par de semirretas. Então, essas são as analogias, tá? Então, a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual que zero, que seria a distância entre eles, né? Esse número aqui que ele se refere é a distância entre esses dois pontos, tá? Já adiantando lá na versão para ângulo, né? O ângulo é um par de semirretas com mesma origem, essa é a definição lá, tá? Então, e aí, esse par de semirretas, esse número também é como se fosse uma distância entre essas semirretas, tá? Vocês podem encarar como sendo uma distância entre essas semirretas, né? Que é o que esse axioma aqui tá tentando inserir para a gente, né? E esse número é zero se somente se os pontos coincidem, tá? Então, e aí lá também, tá? Dados, né, um ângulo, né, que é um par de semirretas, esse ângulo ele vai ter uma medida zero, ou a distância entre essas semirretas vai ser zero se elas coincidem, tá? Então é bem parecido mesmo. E aí vocês podem estar olhando a medida do ângulo, né, como a distância entre as semirretas, por pura analogia com os axiomas de medida aqui de segmento, ou axiomas de distância também, que a gente podem ser chamados esses axiomas aqui, ó. O que é que esse segundo axioma faz aqui, ó, lá que a gente já viu, né, para segmento? Ele pega os pontos de uma reta, né, podem ser colocados em correspondência biunívoca, tal, com os números reais. E aí, aqui a gente vai ter essa versão também lá para ângulos, tá? Ou seja, para pares de semirreta ou para um monte de semirreta. Porque aqui é como se a reta fosse um universo, né, uma espécie de universo, que a gente está fazendo objeção com os reais. E aí, eu até chamei isso aqui o axioma da régua, né? Como se a gente chegasse e colocasse uma régua do lado de uma reta para poder medir ali os ângulos, a distância entre os pontos, tá? Que é essa correspondência biunívoca aqui, ó, né? De modo que a diferença entre esses números, dessa objeção, né, que a gente associa pontos a números da reta, como é a números reais, mede a distância entre os pontos correspondentes. No caso lá, a gente vai ter o axioma, que a gente pode chamar o axioma do transferidor, né? Como se fosse aquele... Felizmente eu não tenho aqui, até esqueci de comprar, né? É o transferidor que a gente conhece, que mede o ângulo de 0 a 180, né? Então, quando você tem um monte de semirreta com mesma origem, todas elas contidas no semiplano, isso faz correspondência lá com do 0 a 180, é como se a gente estivesse colocando o transferidor para inserir coordenadas nas retas, nas semirretas, né? Então cada semirreta aí ganha uma coordenada e a diferença entre essas coordenadas é a distância entre as semirretas ou a medida, né, do ângulo lá daquele par de semirretas. Então é uma analogia, sabe? É muito legal vocês estarem vendo, né, como é parecido, né,
a construção de tanto de segmento, né, medida de segmento, quanto a de ângulo e a medida de ângulo. Então, e aí esse terceiro axioma, ele vem para dizer que aquela régua, tá, é o axioma da régua, né, quando você coloca uma régua do lado de uma reta para fazer aquela continha lá, para calcular a distância usando uma régua, a diferença das coordenadas, essa régua ela está ordenada. Tá? Então, caminhar na reta, né, num certo sentido, é você andar nos números reais obedecendo uma ordem, um crescente ou decrescente. O que faz organizar essas coordenadas, né, de forma a ter essa ordenação é esse axioma aqui, que é a versão para segmento, né, de distância entre pontos. Que se tiver um ponto C entre outros dois, ó, né, a distância do segmento maior é a soma dos pedacinhos, né, de cada um dos segmentos menorzinhos. Tá? Então isso aqui fica ordenando a reta. E aí eu já vou sair daqui e a gente vai passar aqui para os axiomas. Inclusive não são só os axiomas, tá? Eu vou até colocar uns aqui parecido. Tipo esse teorema aqui, a gente pode criar essa versão aqui lá para medida de ângulo, tá? De que ABC, né? Se a gente tem 3 pontos, né? Essa coisa do estar entre, né? Um ponto está entre outros dois, significa que a coordenada dele está entre as coordenadas daqueles outros dois. A gente pode levar isso tudo para lá, para medida de ângulo, né? E esse aqui, inclusive, lá tem esse resultado aqui na frente, esse mesmo livro, né, de que um segmento ele tem exatamente um ponto médio, né? Então é como se a versão lá é como se um ângulo ele tem exatamente uma bissetriz, tá? Ou na versão que o livro coloca aqui, ó, por um ponto de uma reta, né, passa uma única reta perpendicular a ela, né, porque o 90 graus é como se fosse o valor médio do 180, né? Então, né, dado um ângulo raso, né, de 180 graus, só vai existir um ângulo de 90 ali passando, né, tá, por uma reta. Então essa versão aqui tem para lá também, tá? Então até os resultados eles são parecidos. Então essa analogia, aí tem unicidade, existência e unicidade aqui, ó, lá a gente vai ter o mesmo processo, existência, unicidade e tal, né? E só falando um pouco desse cara aqui, ó, dadas as coordenadas, né, que a gente, né, escolhe um número, né, e a partir desse número vai existir um ponto com essa coordenada e aí a coisa toda acontece. Então lá vai ser a mesma coisa, a gente vai ter a medida de um certo ângulo, a gente vai tomar um número real que é o 90, né, entre 0 e 180, a gente toma um 90. E aí vai existir uma reta com aquela coordenada e tal, e aí a gente faz essas continhas e sai. Então, destacado aqui essa analogia, né, que vai acontecer, a gente já passa aqui para os axiomas de medida de ângulo. Cadê aqui? Deixa eu... Cadê? Aqui, ó. Tá? Então, axioma de medida de ângulos. E aí, definindo, né, o que é um ângulo, eu lembro que na aula passada eu estava procurando um detalhe lá, que o livro que é aqui que eu queria, gente, ó, o ângulo, ó, chamamos de ângulo a figura, tá? O ângulo não é uma figura. A gente não definiu o que é figura no livro e tal, tá? Então, o ângulo é um subconjunto do plano, tá? Você pode entender que ele é um subconjunto que é a união. Então, a gente vai, assim como a reta é um subconjunto do plano, um ângulo é um subconjunto do plano. Muita gente confunde o ângulo com essa região aqui, ó, né? Essa parte aqui, né? Que inclusive a gente fala que isso aqui é o ângulo, algumas pessoas falam. Então, aqui o ângulo é a união de duas semirretas com a mesma origem, tá? Pura e simplesmente isso, tá?
E aqui ele chama de figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Então, semirreta a gente sabe que é subconjunto do plano, né? Aí quando você une dois subconjuntos do plano, dá um subconjunto do plano. Então, o ângulo ele é um subconjunto do plano, tá? Que é a união de duas semirretas com a mesma origem. Então, aí está definido. Então, é um par de semirretas, tá? Então, se você fizer o que a gente chama que é um dual, né? Uma comparação, é como se a gente tivesse, entre aspas, aqui com dois pontos do plano, né? E aí a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos. Nesse caso aqui são duas semirretas, né? Para inserir medida, a gente quer associar um número a par de semirretas, tá? E aí simplesmente aqui é uma definição, né, que é o ângulo raso, que é quando as duas semirretas com a mesma origem unidas dão uma reta, tá? A gente chama isso de ângulo raso. E aí basicamente você pegar uma reta, pega um ponto de uma reta e olha as duas semirretas, né, que um ponto determina numa reta. E aí bem, ele fala um pouco de notação aqui, né, de como é que a gente denota o ângulo, porque no quesito ângulo a gente vai denotar o ângulo, tanto o ângulo quanto a medida dele com a mesma notação, tá? E aí sempre com cuidado, né, para não no contexto, né, deixar essas coisas separadas. Aqui o ângulo, né, separar o que é a notação do ângulo é a mesma notação, mas no contexto, né, você vai saber o que é o que. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, né, com origem A, que é chamado vértice do ângulo, né, a origem das duas semirretas é chamado vértice do ângulo. E aí você pega um ponto de cada semirreta, né, distinto do vértice, e aí a gente denota o ângulo é uma notação já conhecida de vocês, né, da gente, que, por exemplo, esse ângulo BAC, né, o vértice ele fica no meio aqui da notação, aí fica um chapéuzinho aqui, né, o acento aqui, ó, em cima do A, para indicar o ângulo. Porque se você tira o acento, já fica a notação do triângulo, né, o triângulo BAC. Aí você já tem que pensar aqui no BAC, né, é a notação do triângulo. Então, para o ângulo, a gente indica o vértice colocando no meio, né, os outros dois pontos das semirretas, os pontos distintos lá da semirreta, a gente coloca de um lado e outro aqui, tá? E tanto faz, né, o B está do lado esquerdo, o C está do lado direito, tá? Isso é a mesma coisa. No caso aqui, para essa figura 3.3 aqui, tá bom? E aqui não sei o que ele está falando, tá? Mas enfim, isso aqui é o nosso transferidor, tá? Então o que é que a gente quer? A gente quer pegar todas as retas, né, com a mesma origem, todas as retas não, todas as semirretas com a mesma origem, tá? E aí, só que tem um detalhe, tá? Essas semirretas com a mesma origem, se a gente pega todas, dá o plano todo, né? Que aí tem semirreta para todas as direções aqui. Só que a gente quer pegar exatamente igual o transferidor, todas as semirretas que apontam, né, que estão apontando com uma certa limitação. Essa limitação, a gente tem uma definição aqui em algum lugar, ó, que é as semirretas que dividem um semiplano. Tá? Não sei o que é. Não sei onde é que ele fala disso, né? Porque a gente quer trabalhar com todas as semirretas aqui, ó, né, que estão contidas no mesmo semiplano. Então, teoricamente, aqui a gente tem uma reta aqui na horizontal, ó, tá? Uma reta na horizontal. A gente pega um ponto A sobre essa reta, vamos chamar essa reta de reta R, uma reta aqui na horizontal. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó, que é como se fosse assim, né? A gente quer, tipo, na medida de segmento, a gente chega com uma régua para medir, aqui a gente tem aqui uma reta R, tem pontos numa reta, ponto 1A, B, e aí a gente chega com a régua aqui, ó, né, graduada e tal, dando coordenada para esses pontos, né, a coordenada Azinho e Bzinho, de forma que o módulo da diferença dessas coordenadas dá a distância aqui do A para B, né, que é o nosso AB. Tá? A gente quer fazer a mesma coisa
Só que aqui são pares de pontos numa reta. A gente quer fazer a mesma coisa com semi-retas. Tá? Agora a reta R aqui, tem um ponto A aqui nessa reta R. Tá? A gente escolhe um dos semiplanos aqui que essa reta define. Eu vou escolher esse aqui, ó, por exemplo. E vou olhar para todas as semi-retas contidas nesse semiplano, que eu vou chamar de S aqui, ó, tá? Semiplano S. E aí a gente tem todas essas, né, semi-retas aqui com a mesma origem, né, que estão no semiplano. Né? Nesse caso aqui a gente diz que essas retas separam esse semiplano aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso universo onde a gente vai colocar o nosso transferidor, tá? E aí o primeiro axioma, ele vai dizer exatamente isso. Ó, a gente pode chegar com o transferidor aqui, que é um objetozinho aqui assim, ó, tá? Esse transferidor, ele está graduado, tá? Ele tem a graduação dele aqui, ó, né? Tá? Ele está graduado aqui, ó, de 0 a 180. Só que a gente não sabe a ordem, né? Como é que ele está graduado. A gente sabe que então, os números reais de 0 a 180 fazem, né, bijeção com todas essas semirretas. Então, cada semirreta dessa aqui, ó, inclusive tem uma para cá, né, e tem outra para cá. Ó, tá? Cada semirreta dessa, aí eu vou chamar uma semirreta aqui, ó, A. Essa semirreta A, já tem um A aqui, né, vou chamar de outra coisa. Então, vou chamar esse carinha de O aqui, ó, tá? A origem aqui. Aí uma semirreta A e vou chamar uma outra semirreta B aqui. Esse aqui, ó, tá? Semirreta B, a mesma coisa. Aí o transferidor, o axioma do transferidor, diz que essa semirreta ela recebe uma coordenada Azinho, tá? Esse B, a semirreta B, recebe uma coordenada Bzinho, de forma que o módulo da diferença aqui, ó, entre essas duas coordenadas, módulo de A menos B, vai dar, né? Aí é aquela coisa, como essas duas semirretas elas estão com a mesma origem, elas definem um ângulo. Né? A gente pode olhar para esse par de semirretas e chamar de ângulo, mas você poderia dizer o seguinte, isso aí é a distância entre as semirretas. Tá? Só que um par de semirretas a gente chama de ângulo, né? Que seria o ângulo AOB. Então isso aqui é o que? É a medida do ângulo AOB. Okay? É isso que o axioma faz, que é análogo à medida de segmento. Tá? Só que em vez de falar distância entre semirretas, bem, par de semirretas com a mesma origem é ângulo. Aí a gente chama que é a medida do ângulo. Tá? E toda a teoria poderia ser desenvolvida através de distância entre semirretas. Tá? Não ia mudar nada, absolutamente nada. Mas a gente chama de medida de ângulo. Tá? E aí a gente usa algum código, né, para destacar essas semirretas, que é pegar, às vezes, né, botar um tracinho aqui para dizer, ó, eu estou me referindo a essas duas aqui, ó, tá? Ou pinta, né, um negocinho aqui, ó, né, e aí o módulo de A menos B dá a medida desse ângulo aqui, ó. E aí essa anotaçãozinha aqui, gente, é que faz as pessoas acharem que o ângulo é isso aqui, entendeu? Essa coisa aqui, ó. Tá? O ângulo não é isso aí, ó. Tá? Isso aqui é a região limitada pelo ângulo. Né? Essa fronteira, né? Apesar de que tem duas regiões, né? Então, um par de semirretas limita duas regiões, divide o plano em duas regiões, né? É meio que quase igual àquela axioma da separação, né? Divide o plano em duas regiões, tá? Né? Que é essa daqui e essa outra de cá, né? Essa região aqui, ó, tá? Que tem, né, em comum o ângulo, né, que é esse par de semirretas aí. Mas o ângulo é o par de semirretas, é a união dessas duas semirretas. Deixa eu destacar. Então, fica bem, né, começa a aparecer aqui a analogia, então é isso. O transferidor, ele vem para dar coordenadas né, um conjunto de semirretas aqui, com a mesma origem, contidas no semiplano, que é justamente esse arcão aqui, ó, né, tudo isso aí. Então, a gente tem isso aqui, ó, aqui. Todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. Aí lembrem que aqui está igualzinho lá para segmento. Tá? E aí a medida de um ângulo é zero se somente se
ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Então, olhando o ângulo como par de semirretas, é o seguinte, ó, a todo par de semirretas, a gente associa um número maior ou igual que zero, tá? E esse número é zero se somente se essas duas semirretas coincidem. Tá? Se fosse escrito assim, era exatamente lá né, você poderia trocar semirretas por ponto. Né? Então, esse é o primeiro axioma. Ele está chamado de 4 aqui, ó, porque ele está seguindo a contagem de medida lá de os 3 axiomas de medida de segmento. Tá? Mas a gente poderia dizer que é axioma de medida de ângulo aqui. Ó, tá? Esse é o primeiro axioma da medida de ângulo. O segundo axioma é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Aqui ele define que uma reta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e sua origem for um ponto da reta aqui que determina aquele semiplano, que é o desenho que eu fiz para vocês, né? Então, ó, é possível colocar em correspondência biunívoca, né? Aqui é o transferidor, né? Os números reais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem, né, ou que estejam contidos em um mesmo semiplano, um dado semiplano. De modo que a diferença entre estes números, né, lá o que são essas coordenadas, né, seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, acabei de fazer o desenho ali. Ó, tá? E aí tem aqui, então, você coloca o transferidor aqui e aí tem uma objeção. E aí a gente vai entrar nos detalhes, que é o seguinte. E aqui o que eu acabei de dizer para vocês, ó, tá? Essa parte aqui, basicamente, ele fala... Aqui, ó, essa parte que é legal, que se A e B forem as coordenadas, né, dos lados do triângulo AOB, então o módulo da diferença é a medida do ângulo. Né, que é isso aqui que eu acabei de explicar para vocês aqui, ó, essa parte aqui que o módulo da diferença dá, você coloca o transferidor aqui e usa, né, o transferidor, as medidas ali para calcular. Tá? Observem que as semirretas que formam o ângulo raso serão sempre numeradas por 0 e 180. Sendo a medida de tais ângulos. Bem, isso aqui é meio... Isso aqui não é tão... Professor. Oi. Aqui, volta na figura, fazendo um favor. Ah. Não, do livro mesmo, aquela lá que ele fez. Essa aqui? Esse 60 e 125 seria os pontos? Seriam as coordenadas. As coordenadas dessas semirretas aqui, ó. Tá? Tem a semirreta OA, aí ela recebe uma coordenada tipo assim, alguém chegou e colocou um transferidor aqui, né? E aí essa reta vai ela vai receber uma coordenada 60, essa outra aqui vai receber uma coordenada 120, né? É coordenada. E aí, por exemplo, essa daqui recebe coordenada 0, essa aqui 180, tá? Esse 0 aqui já está determinado, é trivial para a gente, eu vou comentar isso aqui, tá? Que tem esse 180 aqui, gente, ele não está bem determinado não, tá? De que tem que ser 180 aqui, ó. De que essa semirreta aqui para a direita recebe 0, ou a da esquerda, né? E a outra do outro lado lá tem que ser 180, tá? Porque esse axioma aqui, ó, ele faz a correspondência biunívoca, mas ele não ordena. Tá? Então, isso aqui pode estar tudo desordenado. Tá? E aí, esse 0 aqui ainda... Esse 0 eu acho que ainda tá. Vou pensar um pouquinho sobre... Porque ele faz um comentário aqui, ó. Aqui, ó. Observe que as semirretas que formam um ângulo raso serão sempre numeradas por 0 e 180. Tá? Isso aqui não está muito claro, não, tá? Não sei se vocês conseguem dizer, porque realmente o que vai colocar o 0 e o 180 bem, o 0 eu consigo ver, o 180 eu não consigo ver. Eu vou explicar para vocês já. É esse axioma aqui, ó, tá? Esse axioma aqui, ó. Que aí ele faz aquela coisa do está entre lá dos pontos, o mesmo está entre aqui, ó, né? Então, o que ele está dizendo, esse axioma aí, ele está dizendo o seguinte,
o terceiro axioma. Se a gente tem um ângulo aqui, ó, né, esse ângulo aqui, ó, e tem uma semirreta dividindo esse ângulo, tá? Então, esse mais esse vai dar esse todo aqui, ó. Tá? É isso que ele fala, né? Que é igual para segmento, né? Você tem dois pontos, tem um aqui no meio. Então, esse comprimento mais esse dá o todo aqui, ó. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, se uma semirreta divide um ângulo, então esses ângulos, né, que ficam determinados, né, por esse par e por esse par, então essa medida mais essa é essa medida toda aqui, ó. Isso aqui é que vai ordenar, é dizer que o nosso transferidor, ele está assim, ó, essas medidas todas dele aumentam assim ou aumenta assim, ó. Começa no 0 e vai aqui para 180. Tá? Porque a gente pegar todas essas semirretas aqui, ó, né, se você pega todas as semirretas com a mesma origem aqui nesse semiplano aqui, ó, né, aqui assim, ó, né, e você faz, aí você pega esse conjunto de semirretas aqui, ó, né? Que eu vou chamar de X, por exemplo, né? Vou chamar de conjunto X, que é um conjunto de semirretas, de todas essas semirretas aqui, ó, né? E aí, você fazer uma bijeção, né, desse conjunto com um intervalo de 0 a 180, né, de números reais, isso é só o que o axioma 2 fala. Essa bijeção ela pode ser toda distorcida. Esse cara aqui pode ser 70, esse aqui pode receber a coordenada 0, esse aqui pode ser o 180, esse aqui pode ser o 30, aqui o 40, entendeu? É uma bijeção isso aí, tá? E só que o que acontece? O que vai montar essa ordem aqui, ó, de que o 0 tem que estar aqui e a coisa tem que ir crescendo para cá até chegar no 180, é o terceiro axioma, é a ordenação, tá? É dizer que essa coisa de dividir, de que a soma dos pedaços dá o maior, é que vai dar essa ordem aqui, ó, tá? Essa bijeção aqui, ó, bem, a gente sabe que... Bem, a gente já sabe que a diferença das coordenadas, né, o módulo de A menos B, tem que dar a medida do ângulo, né, a medida lá do ângulo, vamos chamar aqui A ou B. Tá? E aí, eu estou denotando com Mzinho aqui, mas a gente pode tirar esse M. Nossa, aqui tá escuro, né? Deixa eu clarear aqui um pouquinho. A gente pode estar tirando esse M aqui justamente porque o ângulo, a gente vai usar a própria notação do ângulo para denotar a medida dele, né? Então, o que acontece? Essa semirreta aqui, ó, né, se ela recebe uma coordenada A, ela tem que receber uma coordenada A, né? Tá? Uma coordenada A. Essa outra daqui, ó, né, ela recebe uma coordenada B. Né? Vou botar aqui assim. Recebe uma coordenada B. Né? Seja lá qual for esse número e esse aqui, ó. O que eu consigo ver até agora é o seguinte, ó. Por que A é igual a 0 ou B é igual a 0? Tá? Bem, uma coisa a gente sabe que é o seguinte, esse ângulo, essas duas semirretas aqui, que é essa e ela por cima dela de novo, que aí dá um ângulo de medida nula, né? A gente sabe que eu não estou conseguindo ver de que esse A igual a 0 ou B igual a 0 direto, sem aquela ordem lá. Tá? Realmente não... Acho que até o que eu estava pensando agora já foi por água abaixo. Tá? Não tem nada que garanta isso aqui pra gente ainda não. Tá? Então, tanto o 0 quanto o 180. Tá? Então, A igual a 0... e B é igual a 180, é isso que eu quero, né, justificar. Ou acontece isso, do A ser 180 e B igual a 0. Tá? Né, essas duas possibilidades aqui. Ó.
Tá? Isso não tá, o que vem consagrar isso aí pelo que eu vejo, tá? Se vocês visualizarem isso aqui, esse comentário dele aqui, ó, tá? Eu não acho que a gente consiga concluir isso sem esse próximo axioma aqui, ó, tá? Sem esse axioma aqui, ó. Então, que é o que ele fala, né? Então, sejam, né, 3 semirretas, né? Ele pega 3 semirretas com mesma origem, ó, tá? Semirreta de mesma origem. E aí, ele simplesmente aqui, essa parte aqui é uma definição do que é uma semirreta dividir um ângulo, né? Então, ele diz que isso aqui é interessante a gente discutir essa definição aqui no seguinte sentido. Essa definição de que a semirreta OC, né, divide o ângulo AOB. Deixa eu ir para o desenho aqui, porque desenhar é melhor do que... Então, a definição aqui é o seguinte, ó, dado o ângulo, né, então vamos pegar um ângulo aqui, ó, botar O, botar um A aqui, ó, um A e um B aqui. Tá? Então, a gente tem esse ângulo aí, ó, né, que é a união dessas duas semirretas. Então, a gente quer definir o que seria uma reta tá passando por aqui, ó, né, que é dividir o ângulo em dois. O que é isso, né? O que significa uma reta, uma semirreta tá aqui. Ele diz o seguinte, uma semirreta OC, né? Então, essa semirreta, essa terceira aqui, ó, ela divide o ângulo AOB se esse segmento, né, quando esse segmento intersecta essa semirreta. Essa é a definição que está aí. Tá? Então, bem, essa para alguns detalhes ali, ó, essa coisa de garantir a existência de interseção, gente, é um negócio que dá trabalho às vezes, tá bom? Só que essa definição aqui, ela é equivalente a essa outra aqui, ó. E aí eu deixo aqui um exercício aqui para vocês refletirem aí, ó, né? Pensem vocês aí, ó. Que é o seguinte, a gente pegar, né? Então, uma semirreta divide um ângulo AB, inclusive tem como a gente fazer o mapa das semirretas, né, de todas as semirretas que dividem, né, o ângulo AOB, que é essa região, ó, se ela estiver contida nessa região, tá? E com origem em O aqui, ó. Tá? E que região é essa? Essa região ela é definida assim, ó, que é a região, né, limitada pelo ângulo. Tá? Bem, se essa... Aí eu estou supondo que esses 3 pontos aqui eles não são colineares. Tá? Porque quando eles são colineares, né, a gente tem ou o ângulo raso, e aí você tem que, né, para esses casos específicos, né, se esse A tivesse para o lado de cá, ó, né, tivesse aqui, ó, qualquer semirreta com origem aqui vai dividir né, o semiplano, ou o semiplano de cima ou o semiplano de baixo. Aí você tem que escolher o semiplano, né, e aí um monte de reta divide lá esse ângulo aqui, né? Porque essa reta aqui, essas duas semirretas, o ângulo raso, é por isso que se você for definir ângulo usando região, né, igual estou tentando definir essa região para vocês, quando o ângulo é raso, você fica ambíguo, né? Porque o ângulo raso é o quê, né? Você tem que, o ângulo raso é esse aqui ou é esse de baixo aqui, ó, né? Então fica essa coisa aí. E aí, só que o ângulo raso não é nem isso, nem isso, tá? O ângulo raso é esse par de semirretas, tá bom? Enfim, quando esses 3 pontos não são colineares, essa reta com esse ponto aqui, ó, determina um semiplano. Tá? Determina aqui um semiplano, que é esse semiplano aqui. Tá? E aí, essa reta aqui, ó, né, que contém o O e o A, com o ponto B, ó, determina um outro semiplano, que é o semiplano que, né,
determinado por essa reta que contém B, que a gente já definiu semiplano. A interseção desses dois semiplanos, vamos chamar aqui esse camarada aqui de o semiplano determinado por A, esse aqui é o semiplano determinado por B. Então, essa região aqui é o SA interseção com o semiplano B, tá? Que é a região limitada pelo ângulo. Beleza? E aí, o que acontece aqui? Uma semirreta vai dividir o ângulo AOB se ela estiver contida nessa região. Então, aqui estão todas, né? Todas as semirretas contidas, né, nesse conjunto aqui, com origem O, divide o semiplano. Tá? Que seria aqui um ponto, né? Vou botar um C aqui. Beleza? E aí, essas definições aí, elas coincidem. Tá? Então, vamos lá. Então, isso aí define pra gente essa coisa de divisão, né? Que é como se fosse, gente... Por que é importante discutir isso aqui? Porque isso aqui é como se fosse aquele estar entre lá, né? O nosso estar entre lá de pontos, em termos de semirreta, é dividir. Né? Então, uma semirreta está entre outras duas quando ela divide o ângulo determinado por aquelas duas. Tá? Então, esse é o estar entre. E aí, esse terceiro axioma ele vem exatamente para pegar o estar entre, né, de semirretas, quando uma semirreta está entre outras duas, e transformar isso em conta, com número. É igual aconteceu lá com a medida de segmento. Né? Então, uma semirreta, né, OC que divide um ângulo AOB, igual o desenho que a gente tinha lá, ó. Então, a medida do ângulo maior, né, do AOB, aquele grandão, é a medida dos dois pequenininhos, AOC e COB. Tá? Que é essa coisa aqui. Ó. Então, a medida desse... Bem, se essa semirreta, né, está entre essas duas, ou, né, em outras palavras, que é o que é dividir esse ângulo, né? Então, esse ângulo maior aqui, o AOB, que é esse grandalhão aqui, ó, tá? É a soma desses dois menores aqui, ó, desse aqui com esse aqui, ó. Beleza? Então, esse aí é o nosso terceiro axioma. E aí, esse terceiro axioma aqui, ele ordena os números, né? Ele que estabelece ali eu acredito que agora sim, ó, é ele que vai selar esse cara aqui de 0 e 180. Tá? Como? Que é o seguinte, ó. Né? Aí vamos ver vamos ver aqui. Então, o que é que eu quero argumentar com vocês? Eu quero argumentar por que o transferidor tem que colocar um 0 aqui e um 180 aqui, tá? Ou o contrário, de 0 a 180 aqui, ó. Tá? Nesse par de semirretas aqui, ó. A questão é que essa semirreta aqui, bem, aí a gente vai estar olhando para todas as semirretas com origem, né, nesse ponto. Cada semirreta dessa recebe uma coordenada, então essa aqui vai receber uma coordenada A e esse aqui vai receber uma coordenada B. Tá bom? Acontece que por esse axioma que a gente acabou de ver, né, o que é que acontece? Eu quero provar para vocês que o módulo de A menos B tem que ser 180, é o maior possível. Tá? É o maior possível. Porque o que acontece, ó, aqui nessa conta aqui, ó, essa conta do AOB, ó, de que AOB é igual a AOC mais COB, tem uma coisa boba aqui que diz o seguinte, ó, então que quando uma semirreta divide um ângulo, né, naquela conta aqui que é uma soma, então se uma semirreta divide um ângulo, então esse ângulo aqui, ó, como isso mais isso tem que dar o todo, então cada ângulozinho desse, ó, essa medida aqui, ó, é menor ou igual a essa medida aqui, ó. Ok? E só vai ser igual quando os pares coincidem, né? Então, se essa semirreta aqui fosse uma dessas daqui, essa ou essa, né? Para isso aqui poder ser igual a isso. Mas, no geral, quando se trata de uma terceira semirreta, né, como se fossem 3 pontos, né? Uma terceira semirreta, então a desigualdade é estrita.
tá? Então, a medida desse ângulo é sempre menor do que a medida desse ângulo aqui, ó, tá? E o que é que acontece? E por que essa medida desse ângulo aqui, ó, é o que eu quero justificar para vocês, tem que ser a maior possível, tá? A maior possível. Por que exatamente isso? Porque qualquer outra, né? Essa objeção que a gente faz, esse conjunto X aqui, ó, de todas essas semirretas, quando ele faz a objeção lá com o 0 e o 180, os números reais lá, o que é que acontece? Todo mundo aqui recebe coordenada, ó, né? Todo mundo recebe a coordenada, eu vou chamar a coordenada C aqui, ó, tá? Só que a distância dessas, né, o tamanho desse ângulo tem que ser o que? Sempre menor do que esse aqui, ó, do que esse grandalhão aqui, ó, tá? Do que esse par aí, ó. Tá? Então, o que é que eu estou tentando dizer aqui? Eu estou tentando dizer que é o seguinte, esse A e esse B aqui, ó, né, eles são um par de números dentro desse intervalo, tá? Né, porque são coordenadas de par de reta, tal que qualquer outro número dentro desse intervalo, né? Então, ou seja, como é que a gente escolhe o par A e B? Então, a gente sabe uma propriedade importante deles, que esse par AB é um par de forma que o comprimento dele, né, a distância entre esses números, é sempre maior ou igual do que a distância de um C para o A, né? Qualquer que seja o C dentro desse intervalo de 0 a 180 aqui, ó. Ok? Né? Porque essa distância aqui, ó, ela vai ser sempre menor do que essa medida toda aqui, porque toda semirreta aqui, ó, de x, exceto essas duas, vai dividir esse ângulo, né? Divide por definição, né? Essa definição dele até não é muito boa, né? A definição lá não é muito boa porque não, é sim, né? Porque acaba que se eu pego um A aqui, ó, ponto A e um B, ó, esse segmento aqui, ó, sempre vai intersectar qualquer semirreta aqui, ó, né? E intersecta exatamente aqui na origem, né? Então, qualquer semirreta aqui, ó, o segmento AB vai intersectar a semirreta. Então, qualquer semirreta aqui divide o ângulo AOB. Tá? Então, se divide, então significa que todas essas medidas são menores do que essa. Tá? Então, A e B são dois pontos dentro desse intervalo, de forma que a distância entre eles é maior do que qualquer distância de um ponto C para os extremos. Inclusive isso aqui, ó, a distância do A para o B, né, essa medida aqui, ó, tem que ser maior, né, porque tem que ser tanto maior que esse pedaço quanto esse aqui também, ó, do que o módulo de C menos B. Tá? Para todo C é a mesma coisa. Tá? Então, só tem dois números nesse intervalo aqui com essa propriedade, ó, né, que é justamente os extremos, ó. Tá? Então, você maximiza a distância aqui entre eles. Então, o A tem que ser 0 e B tem que ser 180, né? Ou, né, o B tem que ser 0 e o A tem que ser 180. Tá? É a única forma da gente maximizar isso aqui dentro desse intervalo. Beleza? E aí, portanto, aí sim, né? Então, o transferidor ele vai colocar um 0 aqui e um 180 do lado de cá, ou o contrário. Tá? E aí os outros números intermediários, eles vão fazer bijeções com, né, os outros pontos da reta. Isso aqui é crescente também, né? Isso aqui vai crescendo essa ordem, porque tem como ir análogo ao que a gente fez lá, que se três semirretas aqui que dividem, né, que estão nesse semiplano aí, recebem coordenada ABC, ó, vou botar aqui ABC, vou botar o C aqui assim, ó. Então, esse C está, isso aqui, ABC é de 0 a 180, né? Então, o C vai estar entre A e B aqui, ó, né? Em números reais, se somente se a semirreta C divide o ângulo AOB, né? O ângulo AB aqui, ó. A semirreta vou chamar aqui as semirretas assim, ó. Tá?
né? Então essa daqui está dividindo esse ângulo, se somente se. Né? Tem, né? No livro aqui não tem, mas isso é uma consequência aqui desse axioma, tá? Inclusive, eu até comentei com vocês lá na medida de segmento que vale a recíproca, né, desse resultado aqui, ó, né, de que se vale essa identidade aqui para 3 semirretas é porque essa daqui divide o ângulo, né? Então é se somente se, essa conta aqui. Mas, bem, vamos seguindo aqui então. E aí aí tem a definição de ângulos suplementares, né, que é se a soma de suas medidas é 180. Tá? Então, ângulo suplementar não é exatamente isso aqui não, tá? Então, a definição de ângulo suplementar é a soma da 180. Então, dois ângulos podem ser suplementares, mas eles serem totalmente, tipo, um ângulo está bem aqui, ó, né? Um ângulo está para cá, tá? Você tem um ângulo aqui e tem um outro para cá, ó, tá? Um outro aqui assim, ó. Aqui assim, tá? Tá. Né, com origem um O e aqui um O', tá? Aqui um A, aqui um B, né? E o O', né? Totalmente distintos assim os ângulos. Mas se a soma, né, a medida desse, mais desse, da 180, eles são suplementares. Não é que é exatamente isso aqui, ó. Se eles têm a mesma origem, que é essa situação aqui, né? Se você pega um ângulo, né? Aí pega um dos lados do ângulo e prolonga, né, para olhar a reta, tal. E aí você olha essa outra semirreta aqui, ó. Agora a gente tem 3 semirretas, né? Então, esse ângulo aqui, ó, mais esse aqui, dá 180, né? Que justamente é o ângulo raso, né? Que ele tem que receber a medida 180 justamente por aquilo que a gente acabou de discutir ali. Tá? E aí, então, esses ângulos, eles nascem suplementares, né, que é a soma da 180, mas essa não é a visão de ângulos suplementares, não. Suplementar é a soma da 180, mas eles podem estar tudo, né, dispersados num lugar diferente do plano. E aí o suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo que é essa construção que eu falei para vocês. É o ângulo adjacente ao ângulo dado, né, obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Que aí você pega o ângulo A ou B, prolonga um dos lados, aí você tem o suplemento. Tá? Esse artigo aqui ele não está muito definido não, tá? Porque ele fala assim, é o ângulo adjacente, tá? Então isso aí tem né, uma breve correçãozinha aqui que é a seguinte: se você pega um ângulo aqui, ó, né, um ângulo aqui, ó, pega o A, o B, então a gente tem a opção de prolongar esse lado aqui, ó, tá? E aqui a gente tem uma terceira semirreta, né, C, tá? E aí a gente tem esse ângulo aqui, ó, né? Então esse ângulo aqui é o nosso ângulo original e a gente tem aqui um suplemento aqui, ó, tá? Que é esse par de semirretas, né? Que é o AOC. Esse é um ângulo, tá? Se a gente prolonga esse lado aqui, ó, que eu vou chamar esse camarada aqui de C', né? A gente tem um outro suplemento aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? E esses ângulos eles são diferentes. Eles têm a mesma medida, né, que a gente vai provar daqui a pouco. Mas os ângulos são diferentes, porque esse par aqui é um par de semirretas que é diferente desse par aqui, ó, né? E totalmente diferente, né? Porque sequer a única coisa que esses dois ângulos ali, ó, o AOC tem em comum, AOC interseção com o, né, porque ângulo é união de semirretas, então a gente pode intersectar ângulos, tá? Então a única coisa que esses ângulos aqui têm em comum, ó, esse com o BO, né, C', é só o ponto O aqui, ó, né? Então, eles são totalmente distintos, são conjuntos totalmente distintos esses dois ângulos, mas que é a soma das medidas da 180. Então esse ângulo aqui ele tem dois suplementos, tá? Dois suplementos, cuja a medida é a mesma, né? Eles têm a mesma medida. Então não dá para falar que é o ângulo, né? Agora a medida
É claro que um número A, ele só tem um número, né, para ser somado a ele, que dá 180, que é o 180 menos A. Tá? Então, a medida de um ângulo só tem um suplemento, né, que é essa medida, esse valor aqui, porque esse aqui é o único número que somado com esse aqui dá 180. Então, isso aqui sim é o O, sabe, um artigo definido. Tá? É o suplemento da medida. Agora, o ângulo, né, outro ângulo adjacente a ele, que a soma das medidas da 180 são 2. Tá? Só para ser bem preciso aqui, tá? Que aqui ele fala, o suplemento, né, de um ângulo é o ângulo, né? Ele não está falando da medida, está falando um ângulo, mas não existe só um, então são 2 aqui, então são 2 suplementos que o ângulo tem. E aí ele fala, é claro que um ângulo e seus suplementos são ângulos suplementares, né, porque aí é a soma das 180. É também evidente que se dois ângulos têm a mesma medida, então o mesmo ocorre com seus suplementos. Então, tudo bem. E aí, aqui tem a definição de ângulos opostos pelo vértice, né, que é você prolongar tudo aqui. E aí a gente tem essa primeira proposição, que é bem conhecida da gente, né, que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Tá? E aqui tem uma continha, né, essa conta é melhor fazer um desenho, que aí bem, só recordando, né, gente, como a gente acabou de provar que o ângulo raso, né, ou isso aqui é 0, isso aqui é 180, né, porque a gente no desenho aqui, eu vou acabar viciando vocês colocando o 0 aqui e o 180 aqui, ó, mas o 0 poderia estar aqui e o 180 está aqui, tá? Então essa ordem aqui não importa, não vai mudar nada. Mas na maioria dos livros o 0 está à direita e o 180 à esquerda, que a gente mede assim, né? Aliás, eu nem sei como é que ele colocou aqui no... Deixa eu ver o transferidorzinho dele. Ele usou também isso. O 0 está à direita e 180 à esquerda, tá? Então o que acontece? E aí, portanto, esse ângulo aqui tem que receber a medida de 180 graus, né? Porque a diferença dessas coordenadas aqui é justamente 180, né? 180 menos 0, tá bom? E a gente já sabe que se alguma coisa dividir aí, ó, isso mais isso, tem que dar isso aqui por causa do terceiro axioma, né? Então, que são os ângulos suplementares, né? Então, esses ângulos assim, ó, a soma já dá 180, que é o que a gente vai usar agora, né? Para provar que ângulos opostos pelo vértice, então a gente tem a origem aqui, ó. Aí eu vou pegar um A aqui, ó, né, um B, aqui um C e um D, tá? Eu não vou usar essa notação de A ou B, porque é melhor fazer assim, ó. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, tá? Esse aqui, ó, eu vou chamar de beta. Eu estou me referindo ao par, né? Quando eu coloco isso aqui, ó, eu não quero dizer que é essa região, não. É um jeito de falar o seguinte, olha, eu estou me referindo a essas duas semirretas aqui, ó, né? Esse ângulo. E esse B é a mesma coisa. E eu não preciso sequer botar essas setinhas aqui para estar avisando que é o par, né? Porque o limite aqui, assim, ó, esses códigos aqui, eles são bem compreensíveis, né? Se eu coloco 2 aqui, ó, aqui para dizer que vou chamar esse cara de alfa-linho, tá? Qualquer coisa que indique, deixe explícito o par de retas, né, ao qual você está se referindo, você pode usar, né, para, né, dizer o ângulo, ó, essas duas aqui, ó, vou botar um tracinho assim, ó, né, para estar diferenciando, tá? Então isso tudo é jeito de destacar os pares de semirretas que você quer, né, associar, né, que é justamente o ângulo, né, um ângulo. Então vamos lá, gente. Esse aqui eu vou chamar de beta linha, esse de cá. E olha o que está escrito aqui, ó. A gente sabe que esse ângulo aqui, como isso aqui é uma reta, esse aqui é um ângulo raso. Então alfa mais beta dá 180, né? Aqui, ó, alfa beta já dá 180. O que a gente sabe também que alfa mais beta linha, ó, também dá 180, né? Por causa, né, desse ângulo raso aqui, ó, daqui para cá, né? Isso mais isso dá 180, tá? Então, se a gente, né,
pega a diferença dessas duas equações, aí se corta com esse, então beta menos beta linha vai ser igual a 180 menos 180, que dá zero. Então, né, isso implica que beta é igual a beta linha. Então, esse linha aqui sai, ó, então, né, é beta lá e beta do lado de cá. E a mesma conta, né, a gente conclui que o alfa é igual a alfa linha, que aí a gente tem aqui a alfa linha mais... como é que é? Alfa linha mais beta, eu vou usar aqui assim, ó, isso aqui, ó, né? Alfa linha mais beta é igual a 180, tá? E o que mais, ó? Beta mais, aqui, ó, né? Beta mais, aqui, ó, beta mais alfa linha dá 180, e beta mais alfa, aqui, ó, né? E beta mais alfa, por causa desse aqui, né, dá 180 também, tá? E aí eu coloquei o beta aqui para repetir, né? Aí quando a gente faz a diferença, corta aqui, esse cara corta com esse, aí alfa menos alfa linha, né, isso dá zero. E aí o alfa, isso implica que alfa é igual a alfa linha, né? Tá bom? Então, no desenho, né, chamando os ângulos assim, é mais fácil de entender essa continha aqui, ó, tá? Que ele faz aí. Tá bom? E aí, então a gente já vai, né, pulando, adiantando bem. Então aqui ele fala o seguinte, e aí o que vem, né, um ângulo cuja medida é 90 graus é chamado que é o ângulo reto, que é o nosso famoso ângulo reto lá de 90 graus, né? E aí o suplemento de um ângulo reto é reto também, né? Porque 90 para dar 90, 180 tem que ser 90. E aí o que ele fala? Quando duas semirretas se intersectam. Uma coisa, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, evitem usar esse termo aqui, se interceptam, tá? Porque interceptar é tipo, é bloquear o caminho do outro, ou se chocar, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Como a gente está aqui numa teoria de conjuntos, né, de certa forma, os conjuntos eles se intersectam, de intersecção, né, de ter elementos comuns. Então, troquem esse P por um C, tá? Então, leio assim, que é o mais usual, tá? Usar a palavra intersectam, no sentido de intersecção, tá? De conjuntos. Então, evitem a palavra intercepta. Então, quando duas semirretas se intersectam, se um dos quatro ângulos formados por elas for reto, então todos os outros também serão retos. Por causa do que a gente acabou de ver aí, né, que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E aqui o que eu estava, né, eu mostrei para vocês a analogia do ponto médio lá, ó, tá? Vocês lembram lá do ponto médio, de que existe um único, né, dados dois pontos lá numa reta, tem um único ponto médio. Então, esse teorema é aquela versão lá do ponto médio, tá? Por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a ela, tá? No sentido de que, né, que a figurinha é uma coisa assim, ó, né, que você tem uma reta, né, você pega um ponto de uma reta, né, por um ponto de uma reta, a gente quer prova que tem um único 90 graus aqui, ó, né? Então, essa reta aqui, ó, ela define um ângulo raso, né? Você pega as duas semirretas, a gente tem esse ângulo raso de 180, tá bom? E né, então, esse cara aqui recebe uma coordenada 0, esse aqui recebe a coordenada 180, e tem o ponto médio aqui, ó. A gente quer provar que existe um único ponto médio, que é o quê? Que é o 90. Então, a gente sabe, eu já estou até provando, né? A existência é essa, todas essas semirretas aqui, ó, né, você escolhe um semiplano aqui, né, escolhi esse semiplano, vou chamar de S, né, todas essas semirretas aqui, ó, né, contidas nesse semiplano com origem aqui, recebem coordenadas de 0 a 180. Alguma delas vai receber a coordenada 90, né, porque 90 está no intervalo de 0 a 180. Tá? Então, vai existir uma semirreta aqui com coordenada 90. Aí, por que você escolheu 90? Porque 90 menos 0 dá 90. E 180 menos 90 dá 90. Tá? Então,
Quando a gente olha esse ângulo aqui, ó, né, como é que a gente calcula a medida de ângulo? A diferença das coordenadas. Então, esse cara aqui é 90 e esse aqui também é 90, né, porque é 180 menos 90 dá 90. Né? Então, quando a gente prolonga essa semi-reta aqui, ó, dá uma reta, né, que forma com essa daqui, né, 4 ângulos de 90. Né, porque esse aqui tem que ser 180, aqui 90, 90. Então, essa reta R aqui original, a gente construiu uma reta Szinha perpendicular à reta R. Então, existe, né? Existe essa reta aqui, ó, que é mais ou menos o que a gente fez lá com o ponto médio, que dado um ponto de coordenada A, um ponto de coordenada B, a gente constrói um C como A mais B sobre 2. Então, vai ter que ter... Bem, esse cara aqui é coordenado de um ponto Azão, esse cara aqui é coordenado de um ponto Bzão, vai ter que ter um ponto com essa coordenada, um ponto Czão. Aqui é a mesma coisa com semi-reto, ó. Tem a que tem 0, tem a que tem 180 e vai ter que ter uma que tem 90. Esse aqui a gente escolheu da mesma forma que a gente escolheu esse cara aqui lá para pontos, para construir o ponto médio. Tá? Então, a gente já sabe que por um ponto de uma reta, tem uma reta que é perpendicular a ela, 90 graus. A gente quer provar que essa reta é única, essa S aqui, ó. E aí, o que a gente faz? A gente supõe que exista uma outra reta passando por esse mesmo ponto aqui, ó, uma S', tá? E aí o que acontece? Aí, de novo, a gente escolhe esse semiplano aqui, ó, né? Esse ponto divide a reta S' e a reta S, né, em duas semirretas. A gente pega exatamente as semirretas dessas duas retas que estão no nosso semiplano aqui, ó. Tá? Então, tem essa semirreta e essa outra semirreta. Bem, então lembrando que como S' é perpendicular a R, esse ângulo aqui também é 90 graus, tá? O ângulo vermelho. 90 graus, né, para cá, que por sua vez é 90 graus para cá também. Né? Então, forma 90 graus com R, a S'. Tá? Só que aquela coisa, gente, olha, um par de semirretas... Aqui, ó, que a gente escolheu as semirretas que estão nesse mesmo semiplano, forma um ângulo, né? Por definição, estão com a mesma origem. Então, isso aqui é um ângulo. Tá? Tem um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Beleza? E aí, o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, que olha só, esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo formado por esse par de semirreta, daqui para cá a gente sabe que é 90, né, que é o ângulo entre essa semirreta e a reta R. Esse cara aqui é 90. Então, a gente sabe que 90, aí vou fazer uma continha aqui, ó, 90, que é esse ângulo aqui, ó, mais alfa, que é o ângulo entre as duas, né, o ângulo entre as duas não, né, o ângulo formado por essas duas semirretas, mais alfa, mais... Agora, olha, essa semirreta com essa outra aqui, ó, a gente sabe que forma um ângulo reto também, porque o S' é perpendicular a R também. Ó. Então, isso aqui é 90 mais 90. Ó. Então, a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180. Ó. Tá? E aí, isso implica o quê? Ó, né? Que o alfa tem que ser 0. Né? Então, o que significa esse alfa igual a 0 aqui? Ó? Então, significa que essas duas retas aqui, elas coincidem. Duas semirretas coincidem, por definição, né? Porque a medida de um ângulo é 0, se somente se as duas semirretas coincidem. Então, como isso deu 0 essa medida, e essas duas semirretas coincidindo, essas duas retas têm mais do que um ponto em comum. Então, na verdade, elas são iguais. Ó, tá? E aí prova a unicidade, né? Tá? Que era o que a gente queria provar aí. Bom, que basicamente é o que... Né? É o que ele deve estar... É o que ele faz aqui, ó, exatamente isso. Tá, né? Pega uma reta M e tal, traça as duas lá, e aí é essa construção aqui que eu mostrei para vocês aí, tá? E aqui vem os exercícios, tá? Eu quero comentar uns exercícios aqui para deixar isso gravado. Então, o axioma do transferidor, a gente pode usar ele assim também, gente. Porque da mesma forma que a gente construiu, né, a gente pegou um ponto numa reta
e construiu, né, que aí vem de 0 a 180, né, o 180 0. E a gente construiu uma perpendicular, né, porque a gente escolheu um semiplano, e aí todas essas semirretas aqui têm coordenadas de 0 a 180, e a gente escolheu que tem 90 graus, você pode, o axioma do transferidor, ele diz para a gente também que você pode construir o ângulo com a medida que você quiser. Tá? Então, se você quiser um ângulo de 30 graus, vai ter uma semirreta com 30 graus aqui, ó, tá? Um cara com 30. Entenderam? Então, isso aqui, você já pode garantir a existência de ângulo de 30 graus. Se você quiser um de 20, ele vai ter que estar aqui, ó, com 20 de 0 com coordenada 20, esse aqui é 0, aqui 20, tá? E assim vai, com todas essas medidas. O de 45 vai existir aqui, ó, né? Então, você pode ter a liberdade de construir ângulos de 0 a 180 com a medida que você quiser aí, ó, tá? E se você fixar essa semirreta aqui, ó, só vai ter um ângulo, né, um único nesse semiplano S aqui, ó, tá? Então não vai ter, então tem existência e unicidade aqui de ângulo com 30 graus em determinado semiplano, tá? Justamente por causa da abjeção também, né? Porque se você estabelecer que aqui é 0 e aqui é 180, quando você faz essa abjeção, só vai existir uma única semirreta com coordenada 30 aqui, ó, tá? E aí, e que ângulo é esse aqui, gente? Né? Você vai, né, o axioma lá que diz que se isso recebe 45 e esse aqui coordenada 30, a gente começou a contar do zero aqui, então esse ângulo aqui é só você fazer, ó, 45 menos 30, entendeu? Que dá 15, entendeu? Então, esse par de semirretas já define um ângulo que você, por essas coordenadas, você já sabe a medida. Tá? Que é o que a gente já vinha fazendo. Então, quando a gente chega assim, eu construí um ângulo de 30 graus aqui, ó, beleza? E aí você, né, você constrói um outro aqui de 15, tá? Né? De 15 para cá. Existe daqui para cá um de 15? Existe. Se você colocar a coordenada 0 aqui, ó, põe o transferidor aqui, você consegue montar um de 15 aqui, ó. E quanto é que mede esse aqui agora? É 30 mais 15, que é 45. Tá? Porque esse cara aqui divide esse ângulo aqui. Tá bom? Tá bom? Então, usem aí o transferidor para construir ângulo com a medida que você quiser. Tá? Porque essa construção aí é permitida. Ela já está livre para vocês. Então, só para a gente estar finalizando, eu quero estar comentando aqui com vocês os exercícios, tá? Quero que vocês leiam aí os exercícios, dê uma olhada neles aí, mas eu quero destacar o seguinte, que é a definição de poligonal e principalmente o polígono, poligonal e a região limitada, tá, por uma poligonal. Então, vamos lá aqui, ó. O que é uma poligonal? A poligonal é aquela nossa ideia intuitiva do monte de tracinhos consecutivos, né? Você riscando um tracinho, né, seguido do outro. Tá? Então, simplesmente é você pegar N pontos no plano, tá? Então, portanto, uma quantidade finita de pontos e ir ligando esses pontos. Tá? Então, não tem nada mais natural do que você construir uma poligonal como sendo... Deixa eu... Acabou meus papéis aqui, deixa eu ver se tem uma costa bem. Né? Então, a ideia da poligonal é você... Aí você tem que sequenciar esses pontos. Vou chamar A1, A2, segundo, terceiro, A3, aqui o A4, tá? E aqui sei lá, o A5, tá bem aqui, né? Aquela brincadeira de criança de ligando os pontos no jornal. Alguém já brincou disso aí, ó? A poligonal, que formar o desenho A1, A2, A3, A4, A5, tá? Tá aí uma poligonal. Essa é a definição. Então, você pega uma sequência de pontos no plano e liga esses pontos aí, né, sequencialmente, né? Tá? Né? A união dos segmentos A1, A2, A2, A3, do 3 para o 4, 4 para o 5, assim sucessivamente até você chegar no último. Tá? Os pontos eles são chamados vértices da poligonal e os segmentos são os lados. Tá? Aí ele pede para você construir uma poligonal com certa propriedade. E aí, ó, a gente tem o que é o polígono, tá? E aí o polígono, inclusive acho que é um livro do Elon, que ele discute, né, a definição de como ensinam errado isso nas escolas e tal, tá?
que é a definição de polígono. Então vocês, né, quando forem ensinar lá no, né, para os alunos de vocês o que é o polígono, ele tem que estar bem definido, tá? Porque, por exemplo, olha só, a gente quer, olha, isso aqui não é um polígono, né, essa figura aqui, tá? Porque o polígono, ele não tem dois segmentos, né, consecutivos colineares, tá? Então a gente quer evitar algumas coisas, por exemplo, isso a gente quer eliminar isso aqui, ó, né, que dois segmentos não consecutivos, né, se intersectem, a gente quer impedir isso aí, e quer deixar essas coisinhas aqui assim, ó, tá? Como, né, o conceito de poligonal. Aí a gente tem que saber definir bem isso, né, e saber eliminar essas possibilidades aqui, ó. Não necessariamente com essas mesmas palavras, né, mas você tem que ter um grupo de regras ali para impedir essas coisas aqui, ó, tá? E depois vem, né, um adjetivo que a gente cria, que é o polígono ser convexo, tá? E tem uma terceira etapa, que eu acho que é importante a gente discutir isso, inclusive para o ensino de geometria, né, nas escolas e tal, no ensino fundamental e no ensino médio também, né? Que é a definição e o conceito de convexo e a definição da região limitada, né, por um polígono. Então, vamos à definição de polígono. Então, o polígono é uma poligonal. Tá? Então, o polígono é uma poligonal. Então, é uma sequência, né, que é isso aqui. Ó. Aí você escolhe uma sequência de pontos e ligando os segmentos, é uma união de segmentos, né, dessa forma ali. Então, o polígono é uma poligonal em que satisfaz três condições. Tá? Achei que eram 4. Que é o seguinte, a poligonal, o último ponto é igual ao primeiro, que então é uma poligonal fechada. Tá? Os lados da poligonal se intersectam, né, somente em suas extremidades. Tá? Então ele está eliminando isso aqui, ó. Ele está eliminando a possibilidade de um lado da poligonal, ó, do polígono, cruzar com o outro, intersectar algum outro ali. Tá? E intersectam somente em suas extremidades. Tá? E dois lados com a mesma extremidade não pertencem a uma mesma reta. Tudo bem? E aí ele quer justamente eliminar isso aqui, gente. Tá? Isso não impede que esses lados aqui, ó, eles são lados consecutivos, tá? Adjacentes. Não sei como é. Dois lados com a mesma extremidade, tá? Não pertencem a uma mesma reta. Então a gente descarta. Isso não significa que lados podem pertencer a uma mesma reta, porque podem. Tá? Uma poligonal ela pode ter um desenho assim, ó. Tá? Um polígono ele pode ter um desenho assim, ó. Aqui assim, pá. Aqui são vértices, tá? Vem pra cá. Ele não está impedido de ser assim, ó. E esses dois lados aqui, ó, né, estarem contidos numa mesma reta. Tá bom? Isso aí não. Isso que não pode acontecer, tá? Né? Que é justamente a gente colocar um vértice aqui, ó. A gente quer eliminar essa possibilidade de ter vértices consecutivos colineares, como lados consecutivos colineares. Tá bom? A gente quer impedir isso e a gente quer impedir que lados né, se intersectem ali em outros pontos também. Tá? Beleza? Então, essa é a definição aí. Ó. Então, eu discuti isso aqui com os alunos de vocês, entendeu? Essas possibilidades aí para ficar bem definido, né? O que é um polígono. Tá? E aí, uma outra discussão que eu quero trazer para vocês é essa definição aqui de convexo. Tá? Um polígono é convexo se ele está sempre contido em um dos semiplanos determinado pelas retas que contêm os seus lados.
Tá? Então, essa definição aqui dele aqui. Tá? Só que a definição de convexo, como eu já tinha dito para vocês, é um subconjunto do plano ele é convexo quando ele, sempre que ele contém dois pontos, aliás, sempre que um segmento tem os extremos contidos nesse conjunto, significa que todo o segmento vai estar contido. Que é o que não acontece com essa figura, que é essa ideia aqui, ó, né, de... Por exemplo, esse desenho que eu fiz aqui, ó, isso aqui é um polígono que não é convexo, tá? Que se eu pego um ponto... eu pego um ponto... Bem, não. É porque aqui eu já estou me referindo à região limitada por ele, tá? Tá? Não. Isso aqui é... Vamos rever aqui a... Essa é... Porque é saber que essa definição dele aqui, ó, coincide com aquela de que a gente não tem essa região aqui determinada, tá? Porque eu quero definir que é essa região convexa. Aqui ele está definindo polígono convexo, tá? Então, essa aqui é diferente da definição da região ser convexa, tá? Então, eu confundi aqui. Tá certo. Tá? Então, essa aqui é a definição do polígono ser convexo. E esse conceito aqui, ele vai conduzir a essa região, né? Porque ele está se referindo ao polígono, ele está se referindo só a essa fronteira aqui, né? Só a borda dessa região. Inclusive, essa região não está nem definida. É uma coisa para a gente discutir também o fato de que um polígono, ele divide o plano em duas partes, né? Uma que a gente chama de limitada e a outra que é uma parte ilimitada. E aí, como é que a gente define essa região limitada pelo polígono? Então, a definição eu confundi a definição de convexo dele com a definição de convexo da região limitada por ele ser convexa, que aí é justamente quando o polígono é convexo e essas coisas coincidem. Como a gente não definiu ainda, eu não vou trazer a discussão agora, nesse momento, tá? Porque eu teria que pegar um ponto aqui, outro ponto na região, essa região não está definida ainda. Beleza? E aí vem aí os polígonos têm nomes, né, conforme o número de lados: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, né, octa, né? Então tem esses prefixos aqui, né? O nonágono, decágono, aí tem um decágono, dodecágono, por aí vai. Uma discussão que eu queria fazer com vocês, ele já vai para a congruência, né? Descreva os pontos. Ele não fala aqui da região limitada, né? Ele não fala aqui não, gente. Tá? Porque uma discussão que existe, que é uma discussão profunda, tá? É definir a região limitada por o polígono, tá? Inclusive, é uma coisa boa para vocês estarem pesquisando, tá? A definição mesmo, tá? Até cada um de vocês, né, sentar e tentar escrever assim, o que é a região? Eu já sei o que é polígono, a definição, né, que é um poligonal que satisfaz aquelas propriedades, né? Já sei o que é convexo, né, que ele está, né, você pega aqui um lado dele, prolonga, né? Prolonga esse lado. E aí essa reta, o prolongamento de cada lado, né? De cada lado você prolonga. E aí o polígono, ele está inteiramente contido em somente um desses semiplanos. Tá? Por exemplo, esse da direita aqui, ó, se a gente prolongar essa reta aqui, ó, esse segmento, vai ter, né, pedaços do polígono para o lado direito aqui e pedaços para o lado esquerdo. Então esse polígono aqui não é convexo. Tá? Depois que a gente define o que é região limitada por um polígono, tá? a gente define a convexidade dessa região, tá? Que é pegar dois pontos nessa região se ela contém, né, o segmento com extremos, né, nela. Sempre que um segmento tem extremos nessa região, ela vai conter segmento.
de que isso coincide com o fato de que o polígono que limita a região é convexo. Então, esses conceitos coincidem. Isso dá um trabalho de fazer, tá? Inclusive tem artigos, muita gente já escreveu sobre isso. O próprio Elon já trabalhou essa definição de região e convexidade, né, nos livros dele. Vou ter que resgatar isso aí que eu não lembro agora. Mas, o que é que eu quero aqui? É só deixar essa reflexão para vocês da definição da região limitada por um polígono, tá? Que é o que é a ideia do dentro e do fora, tá? Isso aqui tem um teorema que estende isso, tá, gente? Que é o teorema da curva de Jordan, que é um teorema que a prova não é nada trivial, tá? Envolve muita, né, ferramenta matemática, que é provar que uma curva, né, fechada lá, se for diferenciável, né, tem demonstrações disso. Se ela for só contínua, aí já começa a complicar a coisa, que uma curva fechada, né, sem alta interseção, divide o plano em duas regiões, tá? No fundo é isso, tá bom? Né, que é a região de dentro e de fora. Inclusive tem uma coisa topológica nisso, que é justamente uma região bem complexa. Inclusive é um jeito de definir, e isso define também, tá? Que é o seguinte, deixa eu achar aqui um papel em branco, achei um aqui. Que é você pegar uma poligonal, ó. Se você pega uma poligonal bem complicada aqui assim, ó. Pronto, tipo uma coisa assim, ó, tá? Isso poderia ser um negócio bem complicadão. Como é que você sabe que um ponto, né, que uma coisa está dentro ou fora Bem, esse ponto aqui distante a gente sabe que está fora, tá? E se eu coloco esse ponto aqui, ó, ele está dentro ou está fora da poligonal? Né, esse ali. Tem uma coisa que é interessante, que é o que acontece, que inclusive isso pode ser, se for bem usado, bem escrito, pode ser definir o que é um ponto estar na região interna de uma poligonal e externa, né? Então você pegar, olha, esse cara aqui, ó, se a gente traça uma reta aqui, ó, um segmento até esse aqui, ó, fora, a gente conta, né, quantos, né, interseções esse ponto aqui, esse segmento tem com a poligonal. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, se for 4, como é pá, está do lado de fora. Então, esse cara aqui está fora da poligonal. Beleza? E esse camaradinho aqui, ó, ele está fora ou está dentro? Ele vai ter aqui, ó, vai ser 1, 2, 3. Então, ele está dentro. Ele está dentro da poligonal, tá bom? Então, os pontos que se ligam, né, um ponto que você sabe que está fora da poligonal, distante dela e tal, né? Se você contar a quantidade de interseções até esse camarada aqui, ó, se for ímpar, esse ponto está dentro. Se for par, ele está fora, tá? Então, é um jeito topológico, né, de você saber quando uma coisa está dentro, no interior de uma curva, né? Porque esse traçado aqui, gente, todo doido, isso pode ser um negócio bem complicado, né? Inclusive é uma tarefa até uma atividade assim, feira a gente costuma fazer, que é colocar um negócio bem complicadão e fazer a pessoa escolher um ponto e saber se o ponto está dentro ou fora. O que a pessoa faz, geralmente, é tentar, né, criar um labirinto e sair, ó, né? Para saber que está fora. Mas esse camarada aqui, ele tá do lado de fora justamente porque esse segmento até chegar lá, ó, se ele passou pela curva que é uma fronteira, ó, então a primeira interseção significa que ele estava fora, ó, e a gente entrou. Então isso aqui entrou, né? E aí é ímpar, tá 1, né? Entrou. O próximo significa que saiu. Então aqui tá, eu vou pintar de vermelho que está fora. Então isso aqui está fora. Então isso aqui está fora, ó, fora. Primeira interseção, ó, entrou, aqui está tudo dentro. Aqui saiu,
né? Aí aqui entrou e aqui saiu, tá? Então nessa contagem, então se você bem, é claro que se batesse aqui, gente, aí tem que saber, né? Se a gente tocasse num vértice aqui da poligonal, poderia interferir nessa contagem. Aqui 1, 2, 3, 4, se eu tocasse aqui num vértice bem aqui, ficaria 5 e ele estaria fora. Então, esse segmento, então você tem que escolher um ponto fora, que o segmento que une o ponto que você escolheu aqui, né, que você quer saber se está dentro ou está fora, que se você une com o ponto externo, esse segmento não pode encostar em nenhum vértice da poligonal, tá? E aí, se não encostar, você conta e aí você sabe se está dentro ou está fora. Justamente por causa disso, né? Porque a primeira interseção significa a entrada, né? Na segunda, saída. Então, aqui você entrou, saiu. Então, aqui você está do lado de fora. Tá bom? Então, isso aí também serve como definição de o que é que está dentro e está fora. Só que tem que ter todos esses cuidados aí, né? Saber definir esse ponto aqui, né? Um ponto exterior mesmo, que você sabe que, né, ele está do lado de fora. Ou então você pode olhar para as semirretas, né, que partem desse ponto aqui, ó, tá? Né, que inclusive é melhor, né? Você olha para as semirretas que saem desse ponto aqui, ó, tá? Essas semirretas vão intersectar, se elas não intersectam a poligonal em vértices, o número, isso aqui é que é muito difícil de provar, tá? Que esse número, ele tem a mesma paridade, ó. Tá? Então aqui 1, 2, 3, 4. Tá? Em algum momento vai ter que ser 8. Vai ser sempre par. Né? Ou é sempre ímpar. Né? Aqui, ó, qualquer semirreta aqui que você traça aqui, ó, tá? Tem a mesma paridade aqui, ó. Aqui eu errei porque passou no vértice, né? Então, ó, 1, 2, 3. Ó. Aqui 1, 2, 3. Você traça por aqui, ó. Já foi 1, 2, 3, 4, 5. A paridade é justamente todas as semirretas que partem desse ponto. Se você conta a interseção dela com a poligonal, já dá o mesmo, né, dá sempre par ou sempre ímpar, tá? Então isso aí é um teorema, tem artigos que tratam disso também, sobre essa definição de interior, né, envolvendo as semirretas que partem aqui, ou um ponto fora. E esse ponto aqui ele é melhor usar as semirretas, porque senão você teria que já, né, não faz muito sentido que dizer que está fora, você precisaria já definir o que é que está fora. Então a gente pega o ponto, traça as semirretas que partem dele, que intersectam a poligonal, né, sem intersectar nos vértices, e é provar que tem a mesma paridade, tá? Isso não é fácil provar isso, mas vou deixar para vocês pensarem aí também. Beleza? Então, alguma pergunta, alguma dúvida?